Olá! Hoje no nosso canal Longe Perto dos 60, nós vamos fazer uma entrevista super interessante com uma pessoa muito especial na minha vida. É minha tia e nós vamos falar sobre casamento. Hoje eu estou aqui na casa da minha tia Magali, que foi professora uma vida toda, hoje é aposentada e tem uma experiência de vida fantástica. Tudo bem, tia Magali? Oi, tudo bem? Estou muito contente que eu estou aqui hoje. É uma grande honra para mim, porque eu sempre admirei muito essa sexóloga, gerontóloga, que foi pioneira no Brasil de tantas coisas boas que hoje até já se tornaram mais habituais. E naquela época ela tinha que largar tudo aqui, teve a colaboração muito grande da mãe dela, ficava com as crianças, ia a São Paulo, fez um curso maravilhoso. Então ela tem todas as qualidades que eu escolheria para fazer uma experiência de ser artista de cinema. Não, ou seja, não é de cinema, é de celular. É isso Mas mesmo. eu também acho que eu fui bem escolhida como a protagonista desta entrevista que fala sobre o casamento. Tia Magali, pois justamente, as pessoas têm um casamento ao longo da vida, eu tive 2 casamentos, mas assim, a tua experiência de casamento é uma experiência que eu acho maravilhosa e eu gostaria que tu pudesse compartilhar conosco o primeiro casamento, que foi tradicional, convencional, onde tu eras jovem, tivesse os filhos, mas depois enviuvasse. E aí veio a segunda grande oportunidade. É deste casamento que eu gostaria que a gente pudesse conversar. Certo. Bom, é o seguinte, eu casei, apaixonada, com 24 anos, e como todos os casamentos nessa idade, tive filhos, foi um casamento muito bom, e passou. Fiquei 20 anos viúva, e não pretendia casar mais. Eu tinha uma vida boa, viajava, passeava, eu já estava aposentada, e quando eu não tive mais meu companheiro, eu viajei com amigas e depois com a minha filha também, que é solteira, não tinha esse problema de deixar os filhos. Então foi muito produtivo e eu não pensava mais, jamais, um homem dentro da minha casa, nem tinha lugar para ele. E como é que isso aconteceu? Pois é, por acaso. Eu pertenço ao Lions Clube daqui do Sul. E era o Lions Clube Ipiranga, um ótimo Lions que eu trabalhei muito ali. E ele, o futuro marido, que não esperado, era do Lions há muito mais tempo. Ele tinha sido presidente de clube, também uma vida cheia. Nós fomos, eu fui com a governadora, fomos visitar Pelotas. E lá, eu, sem querer, eu era secretária, então eu que entregava as condecorações, que lá nós chamamos até hoje PIN. E a governadora me pediu que eu pusesse, eram vários, enquanto ela colocava no peito de um, que eu colocasse no peito desse senhor já, que era já um idoso. E com que idade que tu tinhas, tia Magali? Eu tinha 75 anos. Que mal pergunte, a gente pode falar de quantos anos tu tens? Sim, eu tenho muito orgulho que eu tenho 92 anos. Plenamente, o que eu digo sempre assim, plenamente lúcida, a memória atual está um pouco prejudicada, não engano ninguém, um pouco a gente fica prejudicado. Aquela de sair de uma peça e ir para outra, chega na outra, não sabe o que vai buscar, e coisas assim. Mas agora, isso acontece comigo até hoje. Não, isso aí. O meu consolo é que o pessoal que tem idade para ser minhas filhas também acontece.
Bom, aí então eu fui botar no peito dele, olha o que é o olhar feminino. Enquanto eu colocava o PIN no peito dele, eu vi que ele tinha uma cabeça bonita, bem grisalha, com uma mecha atravessando a cabeça. A camisa dele era impecavelmente passada, acho que até engomada, e a roupa muito bem talhada, tudo isso em Minutos. minutos. Eu acho que não chegou a minutos, 1 minuto. Olha o que é o olhar feminino. Ele era, para mim, eu achava que ele era um cavalheiro. Eu sempre dei muita atenção para boa aparência. Querendo ou não, nós somos classe média e nós não podemos sair por aí de qualquer maneira. Eu aprecio um homem que está sempre bem arrumado, nem que seja de camisa, short, bermuda, arrumado. Alinhado, né? Alinhado, Sempre alinhado. gostei. Alinhado, é isso que eu gostava. E aí Freud explica, o meu pai era assim, absolutamente impecável no vestir. E sem querer, né? Eu também, depois de tanto tempo, eu fui escolher, quem sabe, pensando no meu pai. Não pensando, Foi inconsciente. Foi aí, inconsciente. isso mesmo, foi inconsciente. E a partir daí, ele morava em Pelotas, onde nós estávamos, eu morava em Porto Alegre. E ele disse, eu tenho também. Ele era viúvo e estava com um apartamento até para vender, toda a questão de inventário e tal. Então ele ia a Porto Alegre. E me disse, quando eu for, eu vou te telefonar. Pode ser? Pode ser. Bom, isso era um sábado. Domingo nós voltamos para Porto Alegre, a nossa turma, ele ficou em Pelotas. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, toca o telefone. Oi, estou em Porto Alegre. Eu achei tão engraçado. Já. E me convidou para jantar de noite, assim. Em seguida eu disse, não quero ninguém na minha vida. Gostei muito, apreciei muito a tua companhia. Quando ele me levou em casa, eu disse, mas eu não quero mais ninguém na minha vida. Eu estou ótima assim. Mas eu acho tão triste, ele disse. Eu disse, para homem é capaz que seja triste, para mulher, eu organizei a minha vida, eu tenho um grupo de amigas, eu passeio, eu vou ao cinema, eu me divirto, sempre na base da turma de amigos. Não adiantou. Todos os dias, à tardinha, de noite, tocava a campainha, eu abria a porta e tinha na frente um buquê de flores e atrás um homem segurando o buquê. Eu já sabia que era ele. E sempre rosa colombiana, aquelas lindas, maravilhosas. Então eu pergunto para vocês, em qualquer idade, qual é a mulher que resiste a um assédio tão gostoso? Eu sei que não se fala em assédio, Deus me livre pensar nele com essa palavra, mas é um verdadeiro assédio floral, né? Então, e aí te conquistou e aquilo que não era desejo passou a ser... Aí foi assim, eu apresentei primeiro para minhas lojas, que eu não estava... Meus filhos adultos, os netos já eram grandes. Meus netos que hoje são adultos, eram adolescentes naquela época. Então eu apresentei para as modas, porque eu sabia que mulher logo tem a simpatia. Minha sogra vai casar de novo. Então, ele, com aquela, sabe, aquele charme do cavalheiro à moda antiga, ele conquistou as minhas noras, toda a ala feminina. E depois os filhos também? E aí, depois que a ala feminina estava conquistada, a começar pela minha filha, que reconheceu que ele era ótimo, aí eu apresentei para os filhos, organizei uma reunião e eles não podiam dizer nada. Olha, aceitaram também. Muito bem, os netos, eram 3 netos e 2 filhos. Tia Magali, não é comum que as pessoas
ainda tenham este desejo ou consigam realizar este sonho do casamento aos 70, aos 80 anos. Mas eu até te convidei para conversar conosco, porque eu sei que não foi só um casamento, foi um casamento onde tu te sentisse muito feliz. E como a gente já conversou em outros momentos, profundamente realizada. Então, não só feliz pela surpresa e realizada, talvez de sonhos que tu desejasse antes e que antes não tivesse tido a chance de ter. Eu gostaria que tu pudesse contar um pouco deste aspecto da satisfação, do quanto fosse feliz e das coisas que tu ganhasse com o casamento, que tu desfrutasse além das expectativas. É verdade. Eu, naquela idade que eu estava, 75 anos, eu era perfeitamente feliz sem uma companheira. E não acredito que eu tivesse querido casar para casar e ter um companheiro. Nunca isso daria certo. Não daria certo. Só para ter uma companhia, não? Não. E eu, aquilo que estava adormecido dentro de mim, que era o desejo, eu vou falar claramente. Eu, naquela idade, estava adormecido e tal, mas quando começou toda aquela alegria de ser desejada e amada, que em seguida já ficou bem claro, e mais uma coisa, ele queria para morar junto, para assumir casamento, para assumir que nós não tínhamos mais idade dele ser meu namorado, não dava. Todas as emoções, a partir do primeiro beijo, foram tão válidas quanto aquelas com 20 e poucos anos. Eu abri bem para mim o jogo. Eu quero me casar de novo. Eu fui muito bem, nós tivemos um casamento complicado, criando filho. O primeiro? O primeiro. E naquela história toda, foram quase 40 anos, o romantismo não tem tanto lugar. Criar filho, dinheiro que fala, ai meu Deus, 3 filhos em colégio. E trabalhando e correndo atrás Correndo. Eu me lembrei que eu podia trabalhar também no primeiro casamento, fui lecionei 30 anos, e aí não, agora era um casamento só para aproveitar. Só para curtir a vida. Curtir a vida. Ele estava de bem com a vida, ele não falava no que tinha passado. Tia. Nada. Tia Magali, e a questão sexual? Pois é, eu ia mesmo agora perguntar se eu posso falar bem francamente. Sim. Porque eu sei que pode escandalizar uma pessoa com agora 92 anos. Não é a minha intenção bancar assim a ousada, adiantada, nada disso. Foi o que eu senti. A gente começou muito... Eu nunca imaginei assim, eu vou casar, ficar de mão dada vendo televisão. Não. Bem que eu via televisão, de mão dada, a gente sentava. Também, né? Via, depois do jantar não, café, que nós só tomávamos café. Os dois, era muito bom, porque os dois sendo idosos, tem aquelas prescrições de quem já é idoso. Ele não queria comer um churrasco de noite, não. Era cafezinho com leite, com uma torradinha, né? Então deu muito certo, e quanto ao desejo também. Ele era um homem assim que eu costumava dizer que até no desejo e na sensualidade ele era como ele era na vida. Amável, gentil, amoroso, terno, porque olha, uma relação sexual sem tudo isso não é nada boa. Não iria valer a pena, principalmente nesse momento. Ele, sem desmerecer, no primeiro, ele me deu um aspecto que eu não conhecia. Explica melhor isso, tia. Era um viés, assim, sabe? Que acho que talvez na época dos 24 anos fosse bom. Meu marido, tanto que eu casei apaixonada e tal,
Mas aí já não foi lá muito romântico tantos anos, né? Ao passo que o outro foram 5 anos, porque ele estava muito feliz e teve um câncer e em meses ele morreu. Foi, nestes 5 anos, o casamento foi pleno? Foi pleno. De alegria, de prazer, de sexo, de encontro, de sexo. Tudo. Foi um aspecto que eu não conhecia. A gente, quando é jovem, longe de mim falar sobre todos os jovens, mas os jovens, eles são tão ocupados, eles estão trabalhando tanto. Às vezes, de noite, a pessoa chega exausta, né? Então já não tem mais tempo para ser tão romântica. Agora, uma pessoa que vive só sabendo, e tem um detalhe, sabendo que aquele romance não ia durar muito. Pela nossa idade, não ia durar muito. E aí, ele... É o que tu dissesse para mim, não é pela quantidade, mas a qualidade que vocês viveram esse tempo. Isso é verdade. Não, a quantidade não é aquela até quando a gente é muito jovem, até bem adiante. Não, a qualidade, isso é verdade. A qualidade é melhor para a mulher, porque o homem precisa de mais qualidade para ele também. Mais tempo, né? Então, mais tempo. Todos têm... Não tem aquela de estar cansado, chega e está rapidamente, não. Neste momento de vida, o casal dispõe de mais tempo. Dispõe. E fica muito tempo, o preparativo fica muito tempo. Então, a gente já não tem criança correndo dentro de casa. Ai, meu Deus, as crianças estão ali. Não tem mais isso. O encontro é desejado, tempo está disponibilizado. Então, assim, tudo vai fluindo dentro de um ritmo e muito harmonioso. E uma coisa também, ele também queria aproveitar, por exemplo, ele que sugeria sair para jantar fora, ir até Gramado, ir até não sei aonde, fomos a Buenos Aires, fomos a Paris. Tudo em lua de mel? Sempre lua de mel? Lua de mel depois, mas era lua de mel. E a Paris nós queríamos viver a Tour Eiffel de mão dada, e fomos. Tia Magali, isso que tu dizes é muito importante, porque muitas pessoas gostariam de ter essa experiência, mas não acreditam muito nela. Exatamente. Então, quando tu conversas e começas a contar a tua própria vivência, a gente está dizendo para quem nos escuta, isso existe, isso é possível e é muito bom, não fujam, né? Exatamente. Não adianta perseguir, tem que deixar acontecer. E não casar pensando que vai ser, aquelas com aquele primeiro marido eu vou reeditar. Nada. É uma o primeiro história marido nova. Já morreu, ele teve a sua época, você gostou, etc. Mas agora é boa vontade, ternura por aquele que vai começar. Isso. Então, isso é muito importante, não procurar emoções antigas. As emoções antigas não vão voltar. Não vão. É outro tipo de emoção. É outra história. Outra história. Tia Magali, tu ficasse viúva logo em seguida também, porque era 80 e poucos anos, tu já estava viúva. Não, aí eu fiquei 5 anos. Tanto que o último ano eu fiz questão, eu não quis que ele morresse no hospital, trouxe para casa. Eu tinha home care em casa, então eu chefiava todo ali, os que atendiam ele, me dediquei 1 ano assim. E me diziam, ai, que triste. Não, o amor tem muitas fases. O amor tem muitas fases, até ver morrer quem a gente ama. E como é que foi, depois desse casamento, que foi bonito, foi gratificante, foi realizador, como é que foi retomar a tua vida? Como é que tu estás hoje? Né? Porque já fazem quase 15 anos isso. Já era, isso foi em 2012. Isso. 2012. Então, fazem 11 anos. Isso mesmo. Como é que tu retomaste a tua vida? Como é que está a tua vida hoje? No início é difícil. No início é difícil, porque a gente fica muito sozinha.
No outro eu tinha filhos, tinha tudo, né? Tinha netos, eu trabalhava, não dava tempo para a gente ficar pensando na perda. Demora um pouquinho, mas foi um luto perfeitamente normal. Tanto que a minha filha, mãe, vamos viajar, já que tu está assim chateada, fomos. Eu não me importei, ai, que coisa chata, uma viúva viajando 3 meses depois. Eu nunca me importei muito assim com essas opiniões negativas, porque eu gosto muito daquele, eu acho que é um ditado, né? Dos amigos, eu tenho certeza que vão me entender. E os que não são amigos, não me interessa se vão entender, não é? Tá certo. Então, eu uso isso, azar. E como é que tá a tua vida hoje? Tá bem. Não, olha, acho que eu estou muito bem para a minha idade, mas acontece sempre os imprevistos. Então, por causa de problemas de articulação e nas costas, né, a coluna, isso, eu poderia até estar melhor, mas, de certa maneira, eu até agradeço. Eu não tenho aquelas doenças que geralmente são um alerta perigoso para os idosos. Então é assim, eu não tenho nada de coração, de pulmão e de rins. Isso aí são os 3 inimigos do velho. E, gente, vocês sabem que ela mora sozinha. Ela faz atividade física, mora sozinha e cuida da vida, da alimentação, completamente independente, com autonomia. Claro que os filhos, Sim, que os parentes, que tem profissionais que estão no suporte, mas a minha tia Magali é um exemplo a ser seguido. Não só porque a tia Magali se permitiu a viver o que a vida ofereceu, como ela desfrutou de cada momento que ela teve. Então, foi melhor, foi pior, mas está aqui cuidando de si, foi feliz num casamento, foi feliz no segundo casamento, teve problema com os filhos, quem não os tem. Tem aqui um cachorrinho lindo que está nos fazendo companhia, que está rosnando, mas tudo faz parte da nossa vida. Vem aqui comigo. E pode pegar. Isto. Olha só, essa é a Tashi, que estava quietinha até agora, mas ela queria participar, não, queria aparecer no vídeo. Então, assim, tenho muito orgulho e muita admiração, tia Magali. Fico muito feliz de ter a tua trajetória como exemplo das pessoas que me seguem e sendo referência de tudo aquilo que eu falo, porque eu falo exatamente o que tu fazes, mesmo antes de me escutar. Então isso é maravilhoso. Bom. Então, tia Magali, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa e eu tenho certeza que agora eu vou alcançar a eternidade com essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje. Voltem porque a semana que vem tem mais. E se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal. Isso vai ser sempre muito bom para que a gente volte com novidades. Espero vocês na semana que vem. Um beijo!